Muito bom. Pessoal, só para lembrar, né? A gente está tendo esse compromisso aqui com vocês de estar compartilhando, né, esse conteúdo voltado para obras de infraestrutura, em especial o tema de terraplanagem, certo? Toda quarta-feira farei o possível para estar aqui com um tema sempre novo dentro da área, né? Muitos alunos do curso online hoje têm dado algumas demandas e a gente tem produzido, e aí a gente vai estar sempre com esse encontro, tá certo? E o tema de hoje, a gente vai falar, né, sobre a parte de equipamentos, em especial, a gente vai falar um pouco sobre a questão de contratação, certo? Contratação e mobilização, ok? Então, o pessoal já está aqui, eu vou começar. Então, para a gente respeitar sempre o horário, que avança, eu sei que muita gente tem, né, o compromisso, e aí a gente vai avançar, beleza? Então, olha só, é muito bom tê-los aqui, e vamos ver o que eu separei aqui. Eu daqui a pouco vou abrir para que vocês possam falar também, e a gente vai construir um entendimento, um conhecimento, né? Eu não quero ter, né, dentro daquilo que eu separei hoje, a certeza ou a razão absoluta, tá bom? E eu sei que muitos que estão aqui, né, já trabalham na área, podem contribuir também, né? Hoje eu tenho até o prazer de estar aqui já na live entrando, o professor, né, Aldo Doria Matos, né? Então, para mim é um privilégio muito grande ter uma pessoa, né, nesse nosso momento, e chega até dar uma tremedeira, né? Porque a gente vai falar com o cara que é sumidade no assunto, mas com certeza vai estar aqui contribuindo e, de repente, validando aquilo que a gente vai conversar. Então, olha só, equipamento, né, em obras de terraplanagem. Sempre é um assunto que envolve muito cuidado. Por quê? Porque terraplanagem a gente faz realmente com equipamento e boa mão de obra, né? Para que a gente possa pensar em executar uma obra de terraplanagem, a gente tem que pensar em alguns pontos, e esses pontos a gente vai tratar. Então, olha só, como é que eu vou contratar, como é que eu vou mobilizar esse equipamento, o que eu devo saber? Então, eu gosto sempre de começar de uma premissa, e para que a gente possa se situar aonde a gente está. Então, a gente diz o seguinte, ó, de uma forma em geral, terraplanagem ele vai consistir de quê? De atividades cíclicas, que compõem, né, a escavação, o transporte de um determinado material que foi escavado e a execução de um aterro, tá certo? Então, essas três atividades são três atividades distintas que funcionam em ciclo. Eu escavo o material para nivelar aquele terreno, digamos assim, vou transportar esse material para fazer um preenchimento de um outro local. Isso é a base da terraplanagem. E aí, cada ponto desse, a gente precisa entender que nós temos equipamentos específicos. Escavadeira, para fazer escavação. Eu posso ter um trator de esteira também para auxiliar na escavação. Posso ter uma pá carregadeira. Posso ter uma retroescavadeira. Se você vai fazer uma obra de terraplanagem ou uma obra de infraestrutura de saneamento, qual é a diferença dessas escavadeiras? Tudo a gente vai ter que atentar, e a gente vai conversar sobre isso. Vou transportar material, vou transportar lá o material da escavação, se é um material de primeira ou segunda categoria. Tenho que atentar à questão topográfica, o DMT, certo? A distância média de transporte, o tipo de material, a robustez da obra, né? E quando eu vou executar, eu vou ter lá na frente da execução do aterro, eu vou ter vários equipamentos. Vou ter equipamentos de motoniveladora, vou ter trator agrícola, vou ter rolo compactador, posso ter um trator de esteiras também espalhando material, vou ter caminhão-pipa. Então, são uma série de equipamentos, tá certo? E aí, eu gostaria de destacar alguns pontos que são importantes na hora de mobilizar um equipamento. Então, a gente deve fazer algumas perguntas, né? Porque
a gente diz assim, eu penso muito na questão do como planejar uma obra e como orçar uma obra. Então, eu não consigo orçar uma obra se eu não tenho um bom planejamento. E ter um bom planejamento quer dizer que eu tenho que ter também bons projetos, bons dados, para que a gente possa analisar esses dados, adotar algumas premissas. Dentro dessas premissas, a gente traçar uma estratégia, escolher a melhor técnica construtiva e orçar aquela técnica dentro daquilo que a gente planejou e a gente tem um custo, certo? E aí, dentro de um prazo, a gente fecha aquela tripla restrição que a gente chama, certo? Que a gente falou na última semana, que seria escopo, prazo e custo. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender ao pensar em mobilizar um equipamento de terraplanagem é que tipo de obra, certo? E tipo de obra, quando eu falo, eu vou fazer uma rodovia por característica, né, de geometria e de tipo de obra, tem volumes menores, por exemplo, do que uma obra de um canal de transposição de um rio, que depende de uma transposição por gravidade. Rodovia já consigo ter, né, um acompanhamento das curvas de nível, no aclive, declive. Então, qual é o tipo de obra? Se é uma rodovia, se é uma ferrovia, se é uma obra de saneamento. Não adianta eu pegar uma escavadeira de 70 toneladas para escavar, né, ou realizar uma obra de saneamento, de implantação de, digamos, de uma rede de abastecimento de água, por exemplo, aonde a vala precisa ter 80 centímetros e eu vou chegar com uma concha que tem 1,5 metro. Ou uma capacidade de escavação muito maior do que a produtividade que eu vou precisar lá, tá certo? Então, o tipo de obra vai ser determinante na hora de você mobilizar o equipamento. E quando eu falo mobilizar, a gente vai falar também da questão de contratação, tá certo? Vamos em frente. O segundo ponto é o material que a gente vai trabalhar. Para saber o tipo de material de uma obra, a gente vem sempre tocando nessa tecla. A gente precisa ter, né, o reconhecimento, sondagem. A gente precisa saber se o material da obra é material de primeira, segunda ou terceira categoria. Mobilizar um equipamento para escavar solo, ele vai ter uma produtividade. Quando na obra eu tenho rocha, a gente vai ter outra produtividade. E aí pode mudar, não só a questão da produtividade, como o custo, né? E aí a gente já começa a pensar, poxa, se eu mobilizar um equipamento, uma escavadeira errada, para trazer outra, eu vou ter que devolver, eu vou pagar um frete a mais, né? E pagar um frete, pessoal, não é só contratar uma carreta, botar um equipamento em cima e levar de um canto para outro, não, tá certo? Pelo menos da forma que eu conheci e a trabalhar da forma correta, transportar um equipamento é contratar um bom serviço de frete com seguro, nota fiscal de transporte de um estado para outro, custo de transporte, tá certo? É a MOB e a DESMOB. Então, a depender de que estado você esteja, a obra onde você esteja, você vai ter ali por baixo um custo de transporte, por exemplo, um equipamento, um par de equipamento, 25 mil reais, 30 mil reais, certo? E se você fizer essa mobilização errada, né? Vamos em frente. Então, primeiro ponto, tipo de obra. Segundo ponto, tipo de material. Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar é a disponibilidade de equipamento na região. Se a gente perguntar no meio de quem trabalha com obra de terraplanagem e dizer assim, qual é o teu equipamento predileto? Né? A gente vai citar algumas marcas. Mas o mais importante em obra de terraplanagem, muito mais do que a marca, é a disponibilidade do tipo de equipamento na região. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu já trabalhei em uma obra de grande porte, como a Ferrovia Transnordestina, onde a gente tinha vários fornecedores de equipamento. E, por exemplo, eu tinha colegas que estavam no trecho do Ceará e tinha um tipo de atendimento de uma certa empresa. Então, eu vou citar alguns nomes, eu não queria falar de marcas, mas, por exemplo, aqui no nosso estado, João Pessoa, por exemplo, a gente tem conversado com alguns colegas
E uma das marcas que atende muito bem o pessoal é o pessoal da Case, por exemplo. Então, de repente, saiu uma marca aí nova no mercado, e eu vou dar um nome à marca, marca Y. E aí a máquina é mais barata, tudinho. Não adianta você mobilizar uma máquina dessa se na sua região você não vai ter assistência. Certo? Então, o que acontece? Vale a pena você fazer uma consulta no mercado local, saber quais são as marcas que você consegue ser atendido, tá certo? E ser atendido não só por um representante, mas por quem vai fornecer suas peças ou quem vai fazer manutenção, tá certo? Então, a disponibilidade de tipo de equipamento, certo? É interessante a gente ver. Então, outro ponto, e aí eu vou dar um exemplo dentro disso aí, que é o seguinte. Lá em Goiânia, quando eu estive na obra do aeroporto de Goiânia, na infraestrutura, o que acontece? Nós tínhamos 4 marcas lá de equipamentos, né, de empresas que trabalhavam na cidade. Então, para a gente foi muito bom, porque eu não tinha problema de manutenção. Quando o equipamento dava um problema, eu tinha peça de reposição, tinha assistência técnica. Então, foi muito fácil. Agora, lá no interior do Piauí, por exemplo, eu tinha grande dificuldade. Eu estava ali em Paulistana, Eliseu Martins, Simplício Mendes, e aí precisava fazer uma manutenção maior no equipamento, tinha que levar, né, para Teresina, às vezes fazer uma viagem maior, entrando ali em Pernambuco para ir para Salgueiro, para Recife, e aí tinha dificuldade. Então, recapitulando, primeiro ponto, tipo de obra, certo? Segundo ponto, o material que você vai trabalhar, que está na obra, presente na obra. Disponibilidade do equipamento na região, certo? E aí, vale lembrar, tipos de equipamento que você vai ter assistência. Um outro ponto seria mão de obra, certo? Mão de obra, a gente tem que entender que para se realizar um serviço de volume, que vai gerar resultado, a mão de obra tem que ser qualificada, certo? Tem um ditado que o Danilo Lorenzetti, que é uma sumidade aí, que a gente sempre conversa quando pode sobre parede de concreto, vocês devem saber quem é, e ele fala o seguinte: a gente não compra carro novo de para-choque torto, porque eu vou comprar uma parede torta de um pedreiro. Então, em obra de terraplanagem, se você vai ter um equipamento que demanda alto grau de investimento, poder de mobilização, e com aqueles equipamentos você vai gerar grande riqueza, não vai ser economizando numa contratação de um bom operador que você vai gerar resultado na obra, tá certo? Então, gerar resultado na obra de terraplanagem se faz com produtividade, com planejamento, com execução, certo? Produtiva, tá bom? E uma das coisas que é importante também se visualizar na hora de mobilizar um equipamento são prazos e custos acertados em contrato, tá bom? Então, quando a gente vai falar sobre prazo e custos, é o seguinte: quando a gente adquire um equipamento, digamos que eu comprei um equipamento e vou trabalhar com ele fazendo a locação. Então, eu tenho que, quando locar, calcular depreciação, eu tenho que ver custo de locação para poder rentabilizar e remunerar esse equipamento, né? Então, quando a gente mobilizava para nossas obras, a primeira coisa que o pessoal que fornecia equipamento perguntava é: quanto tempo vai ser a obra? Ou seja, quanto tempo o equipamento vai ficar na obra? Porque aí ele ia calcular, né, mobilização, desmobilização, o custo de equipe de apoio para ficar lá no apoio técnico do equipamento, e aí eu vou falar um pouco disso mais para frente, certo? E a gente tinha que fazer um bom contrato. Então, quais são os pontos importantes na hora de contratar, além desses que eu falei também? Vamos falar agora da questão do contrato em si, certo? E aí, daqui a pouco, a gente vai estar abrindo para um bate-papo aí. Então, olha só.
Na hora que você vai contratar um equipamento, você vai pensar em mobilizar, você tem que fazer, né, o apontamento de custo dos fretes que você vai ter. Frete para mobilizar e desmobilizar. E aí, você atentando para os pontos que a gente falou, se você mobiliza correto, você não vai ter custo de desmobilização, né, complementar, tá certo? Então, frete, tá certo? Se vier de outro estado, tem todo um processo para fazer aí. No contrato, a gente tem que definir as responsabilidades com relação à manutenção. A gente tem dois tipos de manutenção que a gente gosta sempre de citar nas obras, que é a manutenção preventiva e corretiva. O que seria a manutenção preventiva? Manutenção preventiva é a manutenção que eu digo assim, é a revisão, é a parada técnica do equipamento para não só lubrificar, para fazer uma reposição de peça, para fazer troca, limpeza de filtros, né? São manutenções preventivas, o nome já diz, para prevenir uma parada por falha, né? E a corretiva é a manutenção que é proveniente de uma falha, seja uma falha no equipamento ou uma falha de operação. E aí é onde está. De quem é a responsabilidade da manutenção preventiva? Já trabalhei em contrato que a responsabilidade ficava conosco na obra, contratante, certo? E já trabalhei em contrato que a responsabilidade era do fornecedor do equipamento. Então, muitas vezes a gente está alocando um equipamento barato, mas tudo está ficando para a obra. Às vezes a gente contrata de forma mais conservadora, um precinho maior, mas muitas responsabilidades ficam por quem fornece o equipamento. E existe muita diferença, tem que saber na hora de contratar. Então, o ideal, ao meu ver, é que manutenções de cunho, revisão, né? O ideal é que fique, né, por conta do apoio, né, de quem fornece o equipamento, né? Às vezes tem uma revisão periódica do equipamento, que é de garantia, e aí o interessante é que isso fique de responsabilidade de quem fornece. Agora, vamos para a parte de manutenção, que eu chamo de corretiva. O equipamento chegou lá e o seu operador, você contratou uma pessoa, o operador quebrou o equipamento, né? Danificou lá. E aí aquele equipamento vai ficar parado, você vai arcar com essa manutenção. Por isso que eu digo, a mão de obra é importante na hora de você, né, fechar esse processo. Então, definir de quem são as responsabilidades no contrato, de quem vai arcar com os custos de manutenção, é interessante, não pode negligenciar isso aí, tá certo? E pode fazer diferença, tá certo? Existe também um modelo de contratação que é com ou sem operação. Eu vou contratar lá 50 caminhão basculante e quem fornece o caminhão disse que só coloca o caminhão se for com o motorista deles. É uma forma de contratar. Certo? Na maioria das obras que eu trabalhei, foi com operação nossa. Alguns equipamentos eram com operação de quem fornecia o equipamento. Exemplo, caminhão Munk. Então, às vezes, caminhão Munk é interessante, na hora que você faz a locação de um equipamento desse, fazer a locação com o operador de quem fornece o equipamento, porque ele conhece o equipamento, se precisar fazer uma manutenção, vai fazer, e aí, sucessivamente. Beleza? Mais moto niveladora, às vezes tem operador de retroescavadeira, né, que é a escavadeira menor, geralmente o cara fornece o equipamento, fornece com o seu operador, né, para justamente não ter um dano por parte, né, da operação do terceiro, e aí vai, certo? Então, vale atentar também que isso pode estar no contrato. Contratação de equipamento com operação ou sem operação. E outro ponto que é interessante, e aí eu vejo isso muito mais em obras de grande porte, é a contratação do equipamento atrelada a uma quantidade de horas mínimas.
O que seria isso? Por exemplo, eu vou contratar uma moto niveladora, e aí essa moto niveladora, quem me forneceu, pede uma garantia de 200 horas. Então, fazer uma conta lá simples, 100 horas, 100 reais a hora, 200 horas, né? 20 mil reais é o equipamento. Então, ele pede uma garantia mínima, certo? Isso acontece muito, é normal. O que é interessante a gente fazer é a continha do dia do mês, né? A gente falou sobre praticabilidade, quantos dias a gente vai ter de trabalho, se a gente vai trabalhar numa jornada, né, de um turno ou de 2 turnos, e aí faz diferença porque na contratação pode mudar, mas em grande parte das obras, grandes obras, quem fornece equipamento, ele pede uma garantia mínima, né? Então, 180, 200 horas. Isso é um ponto importante, porque muda no nosso planejamento a questão do custo. Então, por exemplo, às vezes você está lá com o seu equipamento e você fez lá um acompanhamento de quanto esse equipamento escavou, uma escavadeira. E aí, quando pega o orímetro do equipamento, ele rodou 140 horas no mês. Teve as paradas, feriados, se quebrou, parou, rodou 140 horas. E ele produziu lá uma quantidade de volume de escavação. Então, o que é que você vai fazer a continha para ver a produtividade dele? Você vai pegar a quantidade de volume que ele escavou e dividir pelas horas trabalhadas. Aí você tem lá, metro cúbico por hora. Quando vai no relatório de custo, a produtividade ou o custo não vai bater. Por quê? Porque você trabalhou 140 horas, mas você pagou 200. Então, o correto é você avaliar em cima daquilo que você está tendo como custo. Essa vai ser a premissa que você vai ter como meta. Então, para que você possa se pagar, você tem que trabalhar em cima daquilo que realmente você está pagando, certo? Então, ter cuidado nas horas mínimas. Quanto menor for a hora mínima de contratação, melhor. Marcelo, e qual seria o ideal? Vamos fazer uma conta simples. Se a gente trabalha, né, num mês, digamos, tenha 20 dias, a gente desconta ali o feriado, final de semana, 20 dias, para a gente fazer uma conta redonda. E trabalha 8 horas por dia, então a gente teria 160 horas. Então, entre 160 e 180 seria um valor ali, um número de horas mínimos ideal para a gente fazer um contrato, tá certo? E aí eu vou dar um bizu. Em obra de terraplanagem, se a gente conseguir trabalhar com jornada dupla, isso não vai valer para todo tipo de obra, são obras específicas, o contrato ganha. Por quê? Porque você vai contratar o primeiro turno com hora mínima e o segundo turno com hora excedente. Vamos, por exemplo, contratei um equipamento para trabalhar em um turno 200 horas. Então, se eu trabalhar 10 dias, 20 dias no mês, vou pagar 200 horas. O que eu passar, eu pago mais. Mas se eu não passar, eu pago 200 horas. E se a gente trabalhar à noite, eu vou pagar as 200 horas. Com certeza, as horas trabalhadas vão ultrapassar, porque eu vou trabalhar em 2 turnos. E aí eu vou pagar o excedente. Então, realmente, para aquele equipamento, a gente vai pagar hora trabalhada. O ideal seria se a gente pudesse pagar hora trabalhada. Só que quem fornece o equipamento, ele não está preocupado com sua produtividade. Ah, o equipamento parou porque eu não tenho frente de serviço. Problema seu, você vai pagar hora mínima. Tá certo? Então, pontos que eu destaco muito importante, e aí fazendo essa listinha novamente, certo? Tipo de obra, é uma obra de ferrovia, rodovia, de implantação de sistemas de abastecimento, de drenagem, e aí vai. Tipo de material, disponibilidade de equipamento na região, ou seja, fornecedores de equipamentos, mão de obra qualificada, prazo contratual, padronização dos equipamentos, certo? E aí eu vou aproveitar, antes de falar de padronização, né? Falei de custo de frete,
Responsabilidades na manutenção, ou seja, quem vai ser o responsável pela manutenção, seja preventiva ou corretiva. Se vai ser uma contratação de equipamento com operação ou não, e a quantidade de hora mínima, tá certo? E aí, para fechar, para conversar com vocês, vou dar um caso bem interessante que aconteceu com a gente na obra. A gente estava, num certo momento, na obra do Transnordestina, e aí a gente estava com mais de 6 lotes trabalhando simultaneamente. E aí chegou uma época que a gente tinha mais de 2.000 equipamentos. Isso ocorre também em várias outras obras de grande porte. E o que foi que a gente identificou num determinado momento? Que a gente precisava fazer uma padronização dos equipamentos em termos de marcas. Exemplo, se eu estou ali em Salgueiro e eu consigo ser atendido por uma determinada marca, os equipamentos dessa marca têm que estar lá. Mas se eu estou no Piauí e eu vou ser melhor atendido por uma outra determinada marca, eu vou priorizar outra marca. Então, teve uma época que a gente teve que fazer algumas mudanças de equipamento. E aí eu vou dizer assim, na sua obra, por exemplo, você vai ter lá 4 escavadeiras. Aí você quer, né, receber o equipamento e aí os fornecedores de equipamento vão lhe dar uma Caterpillar, uma Volvo, uma Liebherr e uma Case. 4 escavadeiras diferentes. Você vai ter problema? Pode ter problema. Em termos do equipamento? Não. Em termos de você conseguir, se for uma obra de grande prazo, compatibilizar os insumos. O que é que eu poderia dizer em relação a isso? Um exemplo. A concha de uma escavadeira tem as unhas, até mesmo o padrão da concha. E aí, o que é que pode ocorrer? Digamos que, num determinado tempo, a sua escavadeira Caterpillar deu um problema lá na concha, a unha da concha, né? E aí, você precisa pegar essa unha e você não tem no seu estoque. Só tem estoque de case, de Volvo, por exemplo, ou Liebherr, e não pode usar esse insumo nessa escavadeira. Você vai ter problema, porque a escavadeira vai ficar parada. O ideal é que, se você puder padronizar as marcas para ter um melhor acesso a essa manutenção, a esse insumo, show de bola. Né? Caminhão, por exemplo. Você tem uma patrulha de 50 caminhões basculantes, aonde você tenha caminhões diferentes, e aí muda padrão de roda, mola, né? Filtros, período para você fazer manutenção, é complicado. Então, se você puder padronizar sua patrulha, ou seja, linha amarela, os equipamentos de linha amarela, escavadeira, motoniveladora, né, rolo compactador, com o menor número de marcas possível, vai ser melhor. Né? Basculantes, pipa. Então, quanto menos marcas, a gente diz assim, quanto menos você expurgar essas marcas, melhor na sua obra. Né? Mais você vai ter condições de, por exemplo, ter um estoque mínimo de materiais e esses materiais atender todos os seus equipamentos. Vai ser sempre possível isso? Não, mas sempre que possível, vamos fazer. Tá certo? Então, como é que eu poderia complementar mais? Né? Eu vou abrir um espaço aqui para a gente conversar, e aí eu queria ver com vocês da visão de vocês, né? Com relação a equipamento, quem está aí hoje em obra, que ou já passou por essa situação, o que foi importante, o que vocês atentaram, qual seria a dúvida nesse processo, né, de mobilizar ou contratar um equipamento. Vamos, pessoal aqui do Instagram, a gente está aqui participando, manda uma pergunta aí para que a gente possa interagir com vocês.
Vamos lá, pessoal aqui do webinar. Quem está no Instagram, pessoal, e não pegou o link, né? Pega o link depois, faz sua inscrição, que a gente vai fazer um anúnciozinho sobre quem participou aqui no webinar, né? A gente vai pegar aí o e-mail de vocês e vai encaminhar um mini curso que a gente gravou, que está disponível para o pessoal que participa do curso online, mas a gente vai abrir para vocês, tá certo? Então, não deixa de fazer lá o cadastro lá no link, tá ok? Deixa eu só abrir aqui para ver quem está aqui conosco. O Adriano, o Altair, sempre está aqui com a gente. Vamos lá. Quem está aí no Instagram, quer mandar a primeira pergunta aí, né, sobre contratação de equipamento. Manda aí, para a gente dar uma conversada. Deixa eu ver se eu ativo aqui o pessoal do chat aqui. Mas ainda tem gente chegando, mas a gente está aí. O que mais? Vamos ver aqui, o pessoal está chegando, caiu. Gostaria de saber qual é a incidência de contratação de engenheiro mecânico em obra, terraplanagem. Ó, a Maiane perguntou sobre a presença do engenheiro mecânico. Muito boa pergunta, porque é o seguinte, na maioria das obras que eu trabalhei de grande porte, a gente tinha um engenheiro mecânico na obra gerenciando os equipamentos. Então, ele fazia toda a parte de recepção. Quando eu precisava do equipamento, eu conversava com ele, por ele entender da parte mecânica. Eu conversava com ele sobre nossa obra, sobre o tipo de material e qual a característica do equipamento, tamanho, comprimento de lança, por exemplo, uma escavadeira. E aí ele ia ver no mercado, né, quais equipamentos estavam disponíveis e a condição do equipamento. E ele fazia toda a gestão desse equipamento. Então, ele fazia controle de manutenção, ele fazia controle de abastecimento, ele fazia a gestão das manutenções com relação a passar o custo para quem forneceu o equipamento ou não, se era uma manutenção preventiva ou corretiva, certo? Então, muito boa pergunta, né? Então, boa parte das obras de terraplanagem que tem uma grande quantidade de equipamento, eu conheço vários engenheiros mecânicos que trabalhei com eles e vejo algumas obras que possuem. E se alguém tiver aqui no nosso bate-papo e for alguém que tenha uma empresa de terraplanagem, vale a pena investir, né, nesse tipo de recurso, né, que seria um engenheiro mecânico para poder gerenciar a tua frota e fazer com que tua frota ande bacana. Deixa eu ver algumas outras perguntas aqui. O contrato foi feito mensal e a empresa contratante queria pegar hora mínima. Ficamos no prejuízo até então. Então, a Cleide está falando o seguinte, a gente contratou um equipamento por locação mensal e aí depois teve que pagar a hora mínima. Então, isso tudo tem que ser discutido na fase de contratação, né? Porque às vezes também é injusto para quem está na obra. Você manda o equipamento e aí na hora quer mudar a regra do jogo, vai ficar complicado, né? Então, se você fez uma locação mensal, claro que quando o cara vai colocar esse equipamento para um valor mensal, ele está calculando ali de forma indireta um número mínimo de horas. Às vezes o que pode acontecer é que ele fez essa contagem mínima e de repente o cara está trabalhando em 2 turnos com o equipamento, está rodando a mais.
pode vir a ser passivo de uma conversa, por quê? Porque o cara está fazendo uma conta também em relação à depreciação do equipamento dele, né? Então, tudo parte de um bom contrato, né? Deixa eu ver aqui no Instagram. Qual a sua opinião em relação ao uso de agregado reciclado? Agregado reciclado. Olha só, eu só trabalhei uma vez, né, em obra que reciclou parte do pavimento e incorporou na base. Não sei se seria essa a questão, mas eu já converso com muito, acho que tem até o Ebert, o Everton, que é de São Paulo, que trabalha com essa parte de reciclado de demolição de obra e incorpora esse resíduo também em pavimentos, e ele é possível. Agora, você tem que pegar esse material, de repente com o material no solo que está presente lá, levar isso para um laboratório e ensaiar, né? Então, a gente falou sobre controle de qualidade na última conversa, e a gente tem que fazer os ensaios, né, para saber a estabilidade desse material com esse material que aí eu estou pegando esse agregado e reciclando e colocando no pavimento, né? Então, o RCC de demolição, ele pode ser utilizado, ele pode ser incorporado com esse solo, e aí, às vezes tem um solo muito fino, você tem um RCC com granulometria maior, você consegue estabilizar e dar um suporte maior. Pode ser utilizado, tá certo? Existem especificações de uso, os ensaios que a gente vê nos pavimentos, né, em corpo de execução de aterro, muitas vezes tem cidades que utilizam para fazer reforço de vias vicinais, de menor, né, tráfego. Então, é interessante, a gente tem que pensar nessa forma sustentável de atuar, né, na construção civil, né? Se tem um material, esse material, ele é inerte, é um agregado, ele é inerte ali. Muitas vezes ele está lá, né, esperando um uso. Você pode incorporar ele com um concreto? Pode. Você pode usar ele como pavimentação? Pode. Você pode produzir lá um intertravado com RCC? Pode, né? Desde que a gente se cerque, né, de medidas técnicas dentro das normas para padronizar e ter isso bem aferido, tá certo? Deixa eu ver outra pergunta que mandaram aqui. Fazer o contrato agora e receber. Na questão de contrato, tive um problema na hora de fazer o contrato e na hora de receber o serviço executado. Eu não sei, Cleide, em que momento, né, esse problema. Às vezes você loca o equipamento e vai receber por locação. Às vezes você está colocando o equipamento para realizar um serviço e receber pelo serviço. Então, tem que ter cuidado na hora de contratar, porque aí o objetivo nosso aqui é entender o seguinte: eu tenho uma obra de terraplanagem e eu vou mobilizar o equipamento. Quais são os cuidados? Vou contratar esse equipamento, né? A empresa que eu tenho já tem equipamento. Qual é a relação com isso? Eu não pago equipamento, né? Se for uma empresa que não tenha uma gestão e uma visão de que aquele equipamento ele precisa ser remunerado, eu estou achando que o equipamento está de graça. Ele não está. Eu tenho que ter uma depreciação, eu tenho que ter um fator de incorporação ali de custo, né? Tipo uma administração para que a gente possa, né, fazer a manutenção e a melhoria desses equipamentos da nossa frota, tá bom? Então, a gente tem. O Altair aqui, já trabalhei com material reciclado, ele mistura com o outro muito bom, né? Dá uma média de 98 compactação. Então, o Ataídes, que está aqui no nosso curso de terraplanagem, que é um técnico que tem me deixado muito feliz aí na participação dele no curso, que ele participa bastante e tem trazido muita contribuição, ele já trabalhou executando, né, mistura com o RCC, né? Então, vai dar bacana. O William está perguntando aqui quando vai abrir o curso. Pessoal, só para que a gente volta aqui bem rapidinho. Nós estamos, né, em fase de inserção de conteúdo dentro da plataforma ainda mais. O pessoal que entrou na última turma já está entrando em contato e agradecendo pela quantidade de material que a gente já inseriu, porque praticamente dobrou, né? O curso, a gente vai estar abrindo a nova turma em março, tá certo?
Na primeira semana ali, primeira e segunda semana, a gente está abrindo nossa turma, certo? A gente tem uma turma rodando, né, com mais de 100 alunos, e aí a gente vem dando atenção, atendimento dentro dos nossos grupos de mentoria. E já a gente vai chegar a hora de a gente fazer um cadastramento, certo? E quem tiver interessado não precisa esperar para entrar na nossa rede social ou me ligar, tem meu telefone na rede social, liga, Marcel, anota aí meu número, anota meu e-mail, a gente passa para a equipe, quando abrir o curso a gente vai estar interessado. E o mais importante desse curso é o quanto a gente tem podido ajudar pessoas, né? Só aqui na minha cidade, Campina Grande, a gente já ministrou mais de 12 turmas, né? Todas elas não só com alunos, mas com profissionais, engenheiros, técnicos, né? Em João Pessoa também. Em dezembro, eu tive a oportunidade de estar no Acre, com uma turma lá, né? E foi muito bom a experiência de levar um conteúdo e de ver que o pessoal lá também está interessado em se reciclar, se renovar e de saber uma opinião, né? E aí é bacana, né? Cai aqui no vídeo, a Cleide. Tranquilo, Cleide. Eu agradeço demais a sua presença aí. Tranquilo? Que mais? Quem mais chegou? A gente falou sobre o RCC ali. RCC, tranquilo, dá para a gente usar. Tenho até experiência no Acre, que eu trabalhei no Acre em 2007, na Secretaria de Obras lá, e eu tinha um colega que hoje ele é até coordenador do curso de Engenharia Civil lá na UFAC, e ele trabalhava com uma pesquisa de desenvolver um tipo de agregado artificial, né, de base cerâmica, né, resto de cerâmica, porque lá tinha muita cerâmica, produzir tijolo e tal, e sobrava aquele resto. E o trabalho dele de mestrado na época era incorporar esse material no pavimento, porque lá a gente tinha material muito ruim, de capacidade de suporte muito baixo. E aí ele estava fazendo esse trabalho e fez e teve bons resultados, né? Então, na engenharia, a gente tem que estar sempre, né, insatisfeito com os resultados, buscando melhoria, tá certo? Quem mais? Vamos lá. O pessoal que está aqui no webinar, deixa eu trazer aqui, ver se eu tenho mais perguntas. Show de bola. Tá escrevendo aqui. Hoje eu estou meio travado aqui na coluna. Amanhã eu vou estar fazendo uma pequena cirurgiazinha. Mas, se Deus quiser, quarta-feira vamos definir um tema para estar aí com vocês e restabelecer a saúde e vai dar tudo certo. Quem mais? Manda aí, manda uma pergunta aí para a gente fechar. A gente já está chegando aqui, já passou de 45 minutos, chegando perto de 50 minutos. Já o pessoal do Instagram começa a cair também. E aí, para a gente se despedir antes, para não ficar chato aí. Eu vou estar definindo, né, o próximo tema. Eu não sei ainda o próximo tema na próxima semana, mas eu sei um dos temas que eu vou abordar. Vou ver só se eu tenho condições de saúde aí esses dias para preparar algo voltado para balanço de massa, né? Uma das questões que o pessoal tem conversado bastante, que envolve aqueles conceitos que a gente viu lá em estradas, em topografia, essa relação dos volumes da obra com o balanço de massa, como eu visualizar nesse gráfico uma distância média de transporte, né? Como a gente entender que a obra vai sobrar ou vai faltar material. Então, eu vou trazer um gráfico, um geral, eu vou ver se eu consigo, né, fazer essa live explicando, vou ver se nossos sistemas aqui a gente consegue fazer essa projeção e fazer. O William perguntou aqui onde vai conseguir o mini curso. Olha só, no nossos stories, eu vou pedir para a equipe, a gente vai disponibilizar um link, aonde você vai se cadastrar, você vai deixar seu e-mail, certo? Preenche lá o nome completinho, seu e-mail, melhor e-mail, você vai se cadastrar. E aí, eu vou enviar para você um mini curso, tá certo? Na nossa plataforma a gente tem um mini curso, eu vou mandar separar ele
E aí você vai entrar na nossa plataforma e aí você vai ter acesso a esse mini curso. Com relação ao tempo, eu ainda vou definir com a equipe, mas vai ser um tempo suficiente para que você possa assistir, ver lá como é que é o nosso conteúdo, tá certo? E aí a gente, dentro do e-mail que você cadastrou e nas nossas redes sociais, a gente está sempre por aqui disponível, né? Semana passada, eu tive um dos colegas aqui da rede social que entrou em contato comigo, ele está lá no 7º período, né? E direcionado e focado com a área de infraestrutura, porque tem gostado do que a gente tem apresentado e tem visto, né? E aí a gente pôde conversar. Ele não precisou a gente falar via rede social, né? Ele me ligou e aí eu pedi para ele me ligar num horário aonde a gente pudesse falar pessoalmente e a gente conversou ali por meia hora. Eu falei um pouco da minha história, de como foi, né, na graduação e minha vida profissional. E gostei demais de falar com ele porque eu senti dele, né, essa vibração, a vontade, né, de estar naquele 7º período e avançando para o 8º, para concluir seu curso e trabalhar na área de infraestrutura. É uma área que demanda muito ainda, o Brasil ainda é muito carente, e o que eu tenho buscado é isso, é transmitir um pouco do que eu aprendi. Todo dia eu estou lá estudando, me qualificando, viajando, para poder a gente transmitir, conversando com os colegas que ainda estão lá na empresa, com ex-diretores, falando sobre perspectivas de concessões. Eu acho que esse ano ainda não vai estourar muito a questão de concessões, mas desse ano para o próximo é um fato, né? E aí a gente tem visto muitas coisas acontecendo, né? Hoje eu recebi lá, né, ofertas de oportunidade, e eu tenho sempre passado, né? A cliente pergunta assim: você pode disponibilizar modelo de contrato de locação de equipamento? Cleide, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu consigo, né, um modelo, porque geralmente as empresas têm esses modelos e são ferramentas internas, né, de gestão da empresa. Muitas vezes, quando você fornece um modelo desse de contrato, você está abrindo a estratégia da empresa. Então, muitas vezes o pessoal não deixa, tá certo? Mas eu vou ver se eu consigo, né? Eu acho que eu tenho ainda nos meus arquivos um modelo de contrato, mas eu vou pedir para um diretor amigo meu liberar com um amigo da parte comercial um modelo de contrato de locação de um equipamento. E aí eu vou também atrelar o envio desse documento para quem tiver cadastrado, né, lá no link que a gente vai estar disponibilizando, tá certo? Foi uma boa você pedir, Cleide. Eu vou fazer um esforço, tá certo? Assim que a gente terminar aqui, eu já vou entrar em contato com um dos amigos para que a gente possa ter esse modelinho aí de como funciona. Só vai ter um tempinho ali para ele tirar as informações da empresa, tá certo? E aí a gente tenta fazer isso com a melhor descrição possível, para não expor nenhum dado de empresa, tá certo? Então, pessoal, a gente está chegando aqui, já passamos de 53 minutos, né? O pessoal do Instagram, eu gostaria de estar agradecendo, né? Já a gente vai estar caindo aí, então se cair pela questão do tempo, do limite mesmo, né? O pessoal que está aqui no webinar, que está sempre marcando presença, eu agradeço demais. Esse nosso bate-papo vai ficar gravado, né, lá no YouTube, e a gente vai pegar o vídeo, vai dar sempre uma consertada, né? No YouTube a gente tem 2 plataformas, que é do Plantão Engenharia e o meu YouTube pessoal, né, que é o Engie Professor Marcel, é só pesquisar lá que vai achar. Depois a gente está sempre colocando. O Joel está chegando aqui dizendo que chegou agora, chegou no fim. Não tem problema, Joel. Seja bem-vindo aí e acompanha lá depois, beleza? Então, pessoal, esse foi o tema que a gente escolheu para hoje, né? Falar sobre quais pontos são importantes na hora de mobilizar um equipamento, quais são os cuidados que a gente tem que ter, certo? E
E a gente vai nessa proposta de trazer sempre temas que são práticos do dia a dia, certo? Que foge um pouco daquilo que a gente tem na bibliografia. Não é possível se ter tudo, né, numa bibliografia, a gente tem que ter isso em mente. Não é por falha de quem está lá dentro, tá certo? Mas é porque a engenharia é muito grande, a gente não consegue colocar tudo no papel e a vivência prática muda todo dia, né? A live vai ficar salva, ela vai estar daqui a pouco lá no YouTube do Plantão Engenharia e também vai ficar no meu YouTube também, tá certo? A live fica salva também aí por 24 horas no nosso Instagram, né? E aí a gente vai seguindo nessa proposta de sempre melhorar, de trazer conteúdo e que vocês possam estar crescendo junto conosco nessa área que eu gosto. A gente, para 2020, a gente tem muita coisa que pensa em complementar, não só dentro do curso, para quem está dentro do curso. Quem entra no nosso curso online, pessoal, para você ter uma ideia, ele fica na plataforma por 2 anos. Então, todo o material que a gente colocar dentro do curso é um material complementar. Eu digo até para muitos que entraram que o dinheiro ele volta para você, né? Uma das planilhas que a gente colocou recentemente que fala sobre controle de abastecimento foi uma planilha que só para produzir essa planilha a gente pediu para uma pessoa fazer esse controle dentro dos dados que eu tinha, foi R$100, né? Então foi R$100 que voltou tranquilo. Fora outras planilhas que a gente já colocou lá, né? E todas elas tá lá no curso com gravação explicando como é que se usa, né? E o pessoal já está fazendo uso aí e eu tenho certeza que está sendo bem servido. Tá certo? Então, eu vou me despedir aí de todos do Instagram, dizer que, independente da rede social, a gente está à disposição de vocês. Quem está aqui no webinar, né, que está sempre aí, pessoal do curso, do nosso grupo de mentoria, é muito bom a gente estar aqui com vocês, tá certo? E não espera, precisou, entre em contato, que a gente vai estar sempre à disposição, beleza? Vamos lá, final de semana chegando, muito trabalho.